Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Mariana Silos, eu sou co-hunting de moda na Itália, para quem não me conhece. Há 3 semanas estou aqui presa dentro de casa e esse momento tem me feito refletir muito e principalmente a respeito da moda, né? Eu tenho visto que muita gente que trabalha nesse setor está preocupado com o futuro, né, dessa profissão, com as vendas, muita gente dizendo que colocaram seus produtos online e não estão vendendo, que estão preocupados em como vão passar por esse momento, sabe? E de um outro lado, uma grande parte se sentindo desconfortável em falar de roupas e de produtos de moda em um momento tão delicado. Nenhuma tá certa, nenhuma tá errada. Quando a gente fala de medo, todos eles são reais e a gente tem que entender sim. Então eu entendo que você tá passando, não é fácil. Mas é bom a gente usar esse período para refletir. Todo mundo que você tá acompanhando deve estar falando isso, né? E eu vou falar também. Porque eu tenho refletido muito, é inevitável, sabe? Então, uma coisa que eu tenho pensado bastante, sabe? É pensar qual o papel da moda nos dias de hoje, durante a crise também, mas principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, sabe? Muitas coisas mudaram, muitas conversas mudaram. E não é diferente com a moda mudou, mas qual que é o papel dela hoje? Por que você consome moda? O que você espera da moda quando você compra ou quando você trabalha para ela? Por que você está trabalhando no mercado da moda, sabe? Parece ridículo pensar sobre isso, mas tem muita gente expondo sei lá, não sei nem explicar, mas por exemplo, pessoas zoando influencers, né? Ou pessoas zoando porque ela tá preocupada com a roupa que ela vai vestir em quarentena, ao invés de falar de outra coisa, sabe? E todas essas formas de expressões negativas em relação à moda faz a gente acreditar que a moda é fútil, né? Que a moda ela não tem valor, que a moda ela é puro consumo, sabe? E ninguém tá errado, porque foi isso que construíram nas nossas cabeças durante muitos anos, mas a moda não é isso. E a primeira coisa que eu pensei, que eu achei muito interessante de dividir, é que a gente estuda muito sobre história da moda quando a gente tá na faculdade, sabe? E eu me lembro que na Segunda Guerra Mundial, com a ida dos homens, né, para lutar a defender os seus países, isso aconteceu na Inglaterra. Muitas mulheres tiveram que começar a trabalhar para trazer o sustento para suas famílias, sabe? Então, o mercado de trabalho ali com as mulheres foi quando as mulheres começaram a ir para o mercado de trabalho, sabe? E na época, me lembro que as mulheres elas usavam vestidos muito longos, muito longos. E aí, trabalhando nas indústrias, né, nas fábricas, elas começaram a perceber que aquele vestido era inviável, porque não era funcional, elas tinham que caminhar pelas fábricas, elas tinham que ser práticas, elas tinham que ser rápidas, né, em se mover. Então foi ali que começou uma boa transformação da indumentária, que foi diminuir os vestidos, começaram o uso das calças, né? Então, eu achei muito interessante quando eu pensei nisso, porque estava acontecendo uma situação bem delicada, né? Que era a guerra, muitas pessoas morrendo, muitas pessoas passando fome, mas a moda teve um papel muito importante naquele momento, porque foi quando as mulheres começaram a entrar no mercado de trabalho, começaram a frequentar esses lugares, que já aí é uma grande transformação, e depois a mudança do vestuário. Será que se elas não tivessem ido, a gente até hoje estaria usando vestidos longos com espartilho, sabe? Acredito que não foi só isso que ocorreu para essa transformação. Mas eu gosto de pensar a moda sendo uma consequência do que a gente vive. Então, realmente, a gente está passando por uma situação muito complicada. Mas a moda, ela é comportamento, ela é costume, ela é cultura, ela é sociedade. Ela tá no meio disso tudo. E além de acompanhar, né, esses momentos históricos que a gente passa, vale a pena lembrar que a moda é um dos setores que mais empregam no mundo. Quando a gente pensa na cadeia completa da moda, desde a parte do plantio do algodão até a parte do descarte, da produção e da compra, a cadeia inteira, tudo passa pela moda, sabe? Então é um setor que emprega milhões. Então não é algo tão fútil assim. E eu queria deixar isso registrado porque é uma resposta pra mim mesmo, sabe? Que às vezes falo,
É inútil você falar disso, para de pensar nisso, tem outras coisas acontecendo. Realmente tem, mas também tem a minha profissão ali no meio e que eu posso sim colaborar e ajudar de alguma forma. E aí que eu entrei, né, nesse questionamento, qual o papel da moda hoje? E para entender e achar essa resposta, eu me baseei em uma linha do tempo que eu vou deixar aqui, sabe? Em que eu coloquei uma moda antes de 2010, que praticamente era uma moda exclusiva, sabe? Ela não era muito acessível. Poucas pessoas conseguiam comprar peças, vamos dizer assim, de tendências. Os desfiles aconteciam e ninguém via, né? A gente tinha que comprar a revista lá de setembro, de março para conseguir ver o que tinha nos desfiles, ou assinar sites caríssimos para entender qual era as tendências, né? Era uma época que a mulher ainda era muito objetificada na sociedade, né? Basta a gente ver as publicidades, né? Qual que era a intenção das publicidades das marcas de moda naquele período? É colocar uma pessoa perfeita vestindo uma roupa e passar a mensagem: olha essa mulher que perfeita que ela é, o corpo que ela tem, a vida que ela tem. E ela só tem isso porque ela tá vestindo isso, sabe? E aí o que a gente pensava: poxa, eu não tenho aquele corpo, eu não tenho aquelas condições financeiras, mas se eu conseguir comprar aquela roupa, talvez eu me sinta daquele jeito, sabe? Então nunca foi uma sociedade para lutar pelas mulheres, sabe? E para colocá-la mais embaixo ainda, né? Era uma autoestima feminina muito baixa. Até que a gente chega em 2010, que tem as fast fashions, né? Vamos denominar esse período como o período fast fashion. Então, o que a fast fashion fez? Ela começou a democratizar a moda, no sentido de que ela era mais acessível, que a gente podia comprar por um preço bem barato. Ela começou a trazer as tendências ali das passarelas para as lojas, assim, em questões de dias, e por um preço de 5, 10 euros a gente conseguia usar uma roupa super fashion, né? Isso nunca tinha acontecido antes, foi uma transformação maravilhosa no mundo da moda. E nesse processo de 2010 também começaram as lutas, os questionamentos, né, do empoderamento feminino, qual é o papel da mulher na nossa sociedade, né? Também a gente começou a se conhecer mais, a gente começou a elevar nossa autoestima, né? O problema é que a gente começou a consumir muito, né? E aí esse autoconsumo começou a levar a gente para uma outra fase, que é o pra que todo esse monte de roupa, todo esse lixo, né? Para que serve todo esse consumo? O que nos faz, então, a essa terceira era, que é a moda de hoje. A moda de hoje, então, é uma moda que, primeiro, ela se baseia na consciência, né? Para que eu vou comprar essa peça de roupa? Da onde ela vem, né? Quem produziu essa peça? Mas, principalmente, é uma moda que não vem mais para tentar definir, vem mais para valorizar quem eu sou. Eu já lutei pelos meus direitos, eu continuo lutando, mas eu já entendi que eu tenho fala, que eu tenho poder, que eu tenho autoestima. Eu não preciso mais deixar uma roupa ou uma pessoa definir quem eu sou. Eu tô me conhecendo, né? Então eu quero consumir roupas para me valorizar, para valorizar as diferenças, né? Então a gente começa a ver muita gente se libertando desse mundo de padrões e encontrando seus próprios estilos, sabe? Suas próprias cores, né? É muito bonito de ver. É uma moda que tá muito mais em harmonia com a essência das pessoas. É uma moda que tá preocupada com o mundo que a gente vive. É uma moda humana, se a gente for pensar. Porque é isso que as pessoas estão procurando nas marcas de roupas hoje. O quanto essa marca tá preocupada com quem eu sou, com aquilo que eu tô lutando, com aquilo que eu tô construindo pra mim. Tem marca que não tá nem aí pra mim. Tem marca que ela olha um grupo de público-alvo como potencial de compra. Ela não trata aquelas pessoas com emoções, com sentidos. Elas falam: aquele potencial ali, tem potencial de venda ali, tem potencial aqui. Por que eu acho importante falar sobre isso, né? A gente entender qual é o papel da moda hoje. Porque essas quarentenas que a gente está vivendo vai colocar em pauta isso. Então tem muita gente preocupada, né? O que vai acontecer com o mundo da moda? Como eu vou fazer para vender online nesse momento, sabe? Em que as pessoas não querem comprar. Eu acho que nesse momento não é mesmo para você tentar vender, é para você tentar entender o que seu cliente está passando, sabe? O que ele está sentindo, o que você pode fazer para melhorar o dia a dia dele, sabe? Tem tantas coisas que a gente pode fazer.
E se você trabalha com moda hoje, se você tá dentro desse setor, é muito importante você fazer essa pergunta e levar em consideração a resposta, porque você vai entender o que as pessoas querem, o que você quer como moda, sabe? Essa semana teve um dia que eu tava super assim, meio pra baixo, e aí eu comecei a beber vinho enquanto eu cozinhava, só que eu me perdi. Na hora que eu vi, eu já tava bêbada, bebi mesmo, gente. Nossa, era meio-dia, eu tava bebinha e foi ótimo, sabe por quê? Porque eu tava assim, pensando em tanta coisa, preocupada com tanta coisa que eu falei, para, eu não aguento mais. Aí eu comecei a beber e começou meu cérebro funcionar lá do jeito que ele queria, sem eu ficar preocupada, ansiosa e com medo. Mas aí o que eu fiz? Eu sentei na mesa, eu coloquei uma playlist anos 2000, que foi uma fase muito gostosa da minha vida, né? Que eu gostava muito de Beyoncé, e várias outras músicas. Eu comecei a ouvir essas músicas, eu comecei a criar. Há muitos anos eu não criava de um jeito tão genuíno, sabe? E aí eu comecei a pensar, por que eu comecei a estudar moda, sabe? Como que era a minha criação quando eu estava na faculdade? Quais eram as minhas aspirações? O que eu queria com a profissão? E se você trabalha com moda, você ama esse mercado. Então se pergunte, por que eu comecei a fazer moda, sabe? Qual que era o meu propósito nessa faculdade? Ou se eu não fiz faculdade, quando eu criava as roupas para as minhas bonecas, né? Eu não queria só vender peça. Eu queria ajudar alguém, eu queria melhorar a vida de alguém, eu queria fazer diferença na vida de um grupo de pessoas. Então, a gente refletir sobre isso vai levar a gente aí para as transformações que tanto vão começar a ocorrer depois desse corona. Acho que eu falei tudo, até demais. Esse vídeo tinha que durar só 10 minutos, mas é isso, tá? E aí eu tenho um vídeo falando qual o futuro da moda que eu gravei antes do coronavírus. Eu nem sabia, nem pensava nas mudanças do coronavírus, mas eu já tinha gravado esse vídeo. E eu acredito que muito do futuro da moda tem a ver com as coisas que eu falei lá. Então vão dar uma olhadinha que ele complementa bastante. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo grande e me escreve aqui se você concorda. Ou se não concorda, qual é o papel da moda pra você? Pra que você escolheu fazer moda, tá bom? Um beijo, tchau, tchau!